Boa noite, boa noite. Dia cansativo com certeza. E nós vamos começar a nossa conversa sobre liderança. A nossa segunda parte, na verdade. E não era suposto termos essa segunda parte, mas por pedido de algumas pessoas, teremos esta nossa segunda parte. Já temos alguém aí nos assistindo. Vamos pedir com que você que vai assistindo vai interagindo conosco, fazendo algumas perguntas, comentando. Vai também partilhando, ok? Partilhando para que outras pessoas possam participar da nossa conversa. Olha, antes de nós começarmos, eu gostaria de partilhar um texto bíblico com você. Esse texto bíblico nós podemos encontrar lá na carta aos Filipenses, no seu capítulo 2, a partir do verso 1. Nós encontramos o seguinte: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Verso 3. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Ok? Esse é um versículo muito bom, tal como a Bíblia em si. E eu tenho esse versículo para abrir hoje a nossa conversa, porque esse versículo ensina muita coisa. A linguagem que eu li, uma linguagem mais clara, né, da Bíblia Viva, é uma linguagem mais clara, e ele nos dá já alguma coisa sobre liderança, ok? Durante o dia de ontem, eu tive contato com algumas pessoas que perguntaram, né, se eu podia ajudá-los a fazer uma redação sobre o foco dessas pessoas na liderança, ok? E eu disse para uma dessas pessoas o seguinte: eu não posso escrever qual será o teu foco na sua liderança. Isso é algo pessoal, é algo individual, sabe? Muitas das pessoas que entram na liderança, eu falo dessa liderança aí, do Ministério Jovem. Muitas das pessoas que entram na liderança, eles entram com a ideia de serem melhores do que os líderes atuais, ok? Eles entram pensando em ser melhor que o líder fulano. Eles entram pensando, olha, eu tenho de fazer mais do que aquele líder da minha igreja. Mas, se você parar, esse é um motivo errado para entrar na liderança, ok? Porque quem faz você entrar na liderança é a missão, ok? É a missão, é o teu objetivo, é o teu propósito. O propósito que você tem de salvar outras pessoas, de guiar outras pessoas, é que deve nutrir as tuas expectativas de entrar na liderança. Ok? Muitos de nós não têm encontrado essas oportunidades até não têm encontrado essa fórmula correta para chegar à liderança. Tal como ontem eu pedi para você, né, sugeri até para você que possas ler o livro Liderança Cristã de Ellen White. Ontem eu li algum trecho e eu quero partilhar contigo mais um trecho que eu hoje estive meditando. É um trecho que eu gosto muito e vou repetir. Na versão digital, esse trecho está na página 31 deste livro. Diz o seguinte: os líderes são responsáveis não apenas por seus próprios erros em virtude da não santificação, mas pelos erros daqueles que seguem seu exemplo. Vou repetir. Os líderes são responsáveis não apenas por seus próprios erros, em virtude da não
santificação, mas pelos erros daqueles que seguem seu exemplo. Ou seja, muitos daqueles que nós pensamos liderar, os erros deles é nossa responsabilidade. Por isso, nós devemos pensar que entrar na liderança não é para massagear o nosso ego. Entrar na liderança é responsabilidade de salvar vidas e responsabilidade pelo sangue de muitas outras vidas. Ellen G. White ainda vai continuando quando ela diz que quando reprovados por induzirem princípios errôneos, eles, os líderes, manifestam um espírito perverso. Um espírito que não se corrigirá nem humilhará. Ok? Podemos encontrar isso no manuscrito, página 139. São trechos de 1903. E nós teremos que entender o que é na verdade liderança. Manos, eu falei ontem, liderança não é o que se fala, liderança é o que se faz, é o que se vive, é o que se é. Se você olhou bem para esse texto que nós lemos no princípio, ele fala em Filipenses, chama-nos a atenção que liderar é começar a liderar primeiro você mesmo. Ok? Ontem eu cheguei até o ponto de dizer o seguinte, eu disse que quem não consegue liderar os seus desejos, os seus pensamentos, quem não consegue liderar a si mesmo, não pode liderar outras pessoas. Ok? Nunca conseguirá liderar outras pessoas. Então eu quero também que você que está do outro lado, né, que está a acompanhar, se tiver um comentário, uma questão, pode aqui acrescentar e nós vamos correr essa nossa conversa. E eu vou voltar a repetir, seria muito bom se todos nós começássemos a ler o livro Liderança Cristã de Ellen White. Um livro muito bom, dá uma instrução para a liderança pastoral, uma instrução para a liderança, por exemplo, Ministério Jovem, muitas outras coisas. Se nós tirarmos sempre as partes que nos tocam, nós seremos líderes fortes. Outro detalhe que também nós esquecemos, eu já vi pessoas falando mal, né, do líder fulano. Irmãos, o líder erra, mas a liderança deve ser respeitada, ok? O líder erra, mas a liderança deve ser respeitada. Eu lembro daquela passagem bíblica, eu não vou citar as passagens porque tenho a certeza que são passagens muito conhecidas. Lembra quando Saul foi ungido rei? Saul havia se corrompido, ok? Mas Davi não teve coragem de matar Saul. Primeiro, Davi teve oportunidade, mas não teve coragem de matar Saul. Que ungiu este líder, ele não teve como tocar na unção dele. Isso para dizer o seguinte, amigos, todos nós líderes somos ungidos pelo Senhor, somos consagrados. Consagrados é separados, não separados do povo, ok? É separados para conservar verdades, para conservar ideologias, para conservar princípios, ok? Um líder não está lá para agradar os seus liderados, ok? Um líder está lá para influenciar os seus liderados ao caminho correto. E esse caminho correto deve dar sempre acesso a Jesus. Temos aí o nosso líder João Dalla Gonçalves acompanhando. Temos o nosso líder Félix que está ligado também. Acho que temos mais alguém aí. Agora queremos também ouvir os vossos comentários. A nossa live vai ser rápida, então queremos ouvir os vossos comentários. Eu tenho aqui uma questão de alguém, da pessoa que patrocinou os dados de hoje. E, essa pessoa, ela só patrocinou porque tinha uma dúvida e pediu que eu colocasse a dúvida no ar e ver se as pessoas que estão ligadas conseguem respondê-la.
Vamos lá ver se temos alguém aí comentando ou podemos seguir. Eu quero também, mais uma vez, ressaltar algo que Ellen G. White traz para nós quando ela vai falar ainda nesse livro sobre ditadura. Olha, irmãos, um líder deve saber manusear o cajado, ok? A vara, o líder deve saber. A vara tem dois lados. Tem um lado de guiar e tem um lado de reprimir, ok? Guiar o povo, reprimir o quê? O adversário, os inimigos. Batendo os inimigos para que eles fujam, né, das ovelhas. Só que hoje, o que acontece? Nós vivemos uma onda de popularismo. Nós, líderes, queremos ser populares. Queremos adoçar para termos fãs, termos muitos seguidores, termos muitos elogios. E esquecemos de que o central é levar pessoas a Jesus. Jesus, ele dizia que nós deveríamos ser e devemos ser sal da terra. Ele poderia falar de açúcar, mas ele fala de sal. Por quê? Porque eu, na minha loucura assim, eu penso que o açúcar causa obesidade. Mas o sal, quando está no limite, ele parece não existir na comida, mas está lá, nivelando tudo, dando sabor à nossa alimentação. O líder também é isso. O líder é o sal de que forma? Ele está ali, mas não se faz sentir. Mas quando ele desaparece, as pessoas não vão se alimentar daquela ração, porque vão sentir que falta algo. Existem líderes que não fazem falta. Existem líderes que não fazem falta. Isso é triste. Mês de maio, né? Mês de maio, mês do líder. Lá no final do mês vamos comemorar o dia do líder, etc. E veremos algumas controvérsias dessa grande situação. Mas ninguém aí faz alguma questão, então eu vou voltar ao livro. O livro de Ellen White fala da ditadura. Olha só, ele diz que os santos princípios dados por Deus são apresentados como sendo fogo sagrado. Mas o fogo comum é usado, preste sua atenção, o fogo comum é usado em lugar do sagrado. Planos contrários à verdade e à justiça são introduzidos de maneira sutil sobre a alegação de que isso deve ser feito e precisa ser feito, porque é para o avanço da causa de Deus. Manos, o texto tá bom e claro, mas eu vou tentar traduzir para você. Ellen White está a dizer assim: existem verdades que já existem, estão ali, mas o líder não usa essas verdades, porque ele acha que essas verdades vão afugentar os seus liderados, porque ele acha que os seus liderados não precisam disso, precisam de mais entretenimento, mais diversão. Então, ele ofusca essa verdade e traz uma verdade que não é verdade. E Ellen G. White continua, diz assim: mas são as invenções dos homens que levam à opressão, injustiça e impiedade. A causa de Deus está livre de toda mancha de injustiça. Não pode ela obter vantagem roubando os membros da família de Deus, sua individualidade ou seu direito. Todas essas práticas são aborrecíveis a Deus. Ellen G. White apresenta muito sobre esse grande promenor. São agora 19h53. Daqui a pouco vamos terminar a nossa live de hoje, daqui a pouquinho. E eu gostaria que você, se não assistiu à live de ontem, respondesse a seguinte: será que todo mundo pode ser líder? Será que todo mundo deve ser líder? Você que não assistiu à live de ontem, se tiver um comentário sobre isso, pode deixar lá.
Vou repetir, mandar um abraço aí para o líder Feliciano, meu irmão. Mandar um abraço aí para o líder João Gonçalves Cameria. Esse líder é carismático, é muito vertical e ele sabe, sou muito fã. Ainda sobre liderança, nós lemos o texto que falou sobre egoísmo, né? Nós quando lemos a carta aos Filipenses, nós falamos um pouquinho de egoísmo. E Ellen G. White também toca nesse ponto no livro Liderança Cristã, quando ela diz que é o egoísmo também que desperta nos obreiros o sentimento de que seu discernimento é mais digno de confiança e seus métodos de trabalho são os melhores, ou que é seu privilégio de alguma forma subjugar a consciência de outros. Nós como líderes muitas das vezes temos essa debilidade aliás, de não ouvir outras pessoas, ok? Nós achamos que a nossa ideia é a ideia mais importante. Nós achamos sempre que a nossa ideia é a ideia que vem do alto dos céus, ok? Achamos sempre assim, mas nem sempre funciona dessa maneira. Por isso Deus, quando percebe que o líder apresenta debilidades, Deus, para ajudar este líder, abre luzes para que os seus liderados tenham conhecimento tal para corrigir, despertar o líder. Bom, vamos finalizar a nossa live dentro de 5 minutos. Vamos finalizar. Eu queria responder a pergunta que me foi enviada há pouquinho. Ok. Alguém pergunta o seguinte. A liderança aprende-se ou nascemos com ela? Você que vai assistir, ajude-nos a responder essa questão. A liderança aprende-se na escola, na igreja, ou já nascemos com ela? Se tiveres a resposta, escreva aí nos comentários para ajudarmos esta irmã que enviou essa mensagem no nosso número telefônico. Bom, como a ideia também é falar deste grande livro que é a Liderança Cristã, escrito por Ellen White, nosso tópico de hoje é curto porque é o complemento daquilo que foi ontem. É dizer para si que no domingo eu convido você a assistir a uma pequena live, né, onde eu quero conversar contigo sobre deficiência, quero conversar contigo sobre inclusão e acho que você não deverá perder, ok? Não podes perder, mano, não podes perder por nada. Líderes com discernimentos limitados. Ellen G. White fala disso. Manos, todo liderado acha que o líder sabe tudo. Ok? Nós, por exemplo, trabalhamos com desbravadores, existem pessoas que trabalham com aventureiros, embaixadores, jovens. O pessoal acha sempre que o líder sabe de tudo. E isso muitas das vezes faz com que alguns líderes se frustrem e também se apressem em querer dar resposta, ok, para essas situações. Ellen G. White diz algo aí que também me chama a atenção nesse livro. Ela diz que frequentemente fico muito desapontada quando vejo nossos dirigentes assumindo posições extremas e se afligindo com questões que não deveriam ser consideradas, nem causar preocupação, mas deixadas nas mãos de Deus, para que Ele as ajuste. Ellen G. White continua. Ainda estamos no mundo e Deus reserva para nós um lugar em ligação com o mundo e atua pela sua própria mão direita para preparar o caminho diante de nós, a fim de que sua obra possa progredir em todos os seus vários ramos. A verdade deve ter um lugar de destaque, e a norma da verdade deve ser levantada em muitos lugares, regiões
distantes. Mano, eu vou voltar para a primeira parte desse texto, onde Ellen G. White diz que estava muito desapontada, né, com os dirigentes. Eu vou traduzir dirigentes para líder, que você se calhar que está nos assistir aí, porque por vezes assumimos situações, tomamos medidas extremas em coisas que poderíamos ser mais, como é que se diz, suavizar mais as situações, e não temos feito. Manos, é fácil falar, difícil fazer, mais difícil ainda viver, ok? Mas entenda que a liderança é isso. Se você ainda não entrou para essa trilha de liderança, prepara-se. Lute para ser diferente de si mesmo, todos os dias, mas em comunhão com Jesus, ok? Não lute para ser igual a um líder. Não lute para ser igual a um líder. Se for isso que você quer, lutar para ser igual a um líder, seja igual a Jesus. Unicamente Jesus. Porque senão você vai se aborrecer quando, por exemplo, aquele que você se inspira tanto falhar. Você poderá se aborrecer. E se não se aborreceres, o que poderá também acontecer, Genilson? Bom, poderá acontecer uma outra coisa, que é você achar que afinal você é maior que a pessoa com que você admirava, ou a pessoa que você se inspirava. Então lute para ser isso aí. E eu vou terminar dizendo, respondendo à pergunta: liderança não aprende-se na escola. Liderança aprende-se liderando, guiando, influenciando. É aí que você aprende. Mas a primeira liderança, tal como falei na live de ontem e falei também aqui, é você aprender a liderar a ti mesmo. Se você não sabe liderar a ti mesmo, não saberá liderar ninguém. Porque as pessoas são diferentes, têm estímulos, têm desejos, têm muitas vontades. E se você não conseguir controlar as suas, como você ajudará outras pessoas a controlarem as suas vontades? Será difícil. Então mando um abraço para você que está aí nos acompanhando. Temos hoje 3, 4 pessoas assistindo a nossa live. Que Deus abençoe você. E eu vou voltar ao texto bíblico que comecei. Eu vou fechar com ele também, que diz o seguinte. Retenha, por favor, esse texto. E nessa versão, por favor, retenha aquilo que é mais importante nesta versão. Diz: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Que Deus abençoe você. Não esqueça, temos compromisso no domingo, talvez a essas mesmas horas. É um tópico muito importante, onde poderemos falar abertamente sobre a deficiência, alguns estigmas, como lidar com ela, e também como receber alguém que tenha alguma deficiência, os termos corretos a usar. Por exemplo, há pessoas que chamam de inválidos, portadores. Tudo isso aí podemos abordar na próxima live. E eu já deixo uma questão: você sabia que
Jesus, vai parecer heresia. Mas você sabia que Jesus virá buscar apenas os deficientes? É uma verdade que consta na Bíblia e é uma verdade que nós vamos aprender no domingo. Espero você, se você quiser que a live de domingo saia, não esqueça, patrocina Saúde de Dados. Patrocina Saúde de Dados. Eu sou Kenneth Kwanza, que Deus abençoe você. Bom apetite ao jantar e saudações para sua família.